Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos na aula 11, preparatória para o concurso da Petrobras 2024, né? O edital saiu em 2023-2, com esse título 2023-2, mas o concurso ainda está aberto, as inscrições ainda estão abertas, então você pode se inscrever até o fim deste mês. E a aula de hoje é de matemática, nós vamos ver o tema funções trigonométricas. Aí está o desenho que eu fiz usando o Python, o programa Python, que você digita o valor da função que você quer que ele desenhe o gráfico, e ele desenha o gráfico da função seno, por exemplo. Eu digito sin. Sin quer dizer seno em inglês. Então, seno de x, e eu ponho um intervalo, né, de 0 até π. 6, o dobro de 3,14. Está dando aí a outra pontinha ali, 6,28. Então, ele faz gráficos de retas, faz gráficos de todos os tipos, desde que você digite ali plot, né? Plotar é desenhar a função que você quer e o intervalo, né? Ele está dizendo que é uma função que depende de x e tem os intervalos de integração que vai de 0, o lado esquerdo, até π, no lado direito. Então você pode ter gráficos usando o Python, que é um programa muito interessante para a gente fazer gráficos, tá? Entre outras coisas, né? Calcula produto de matrizes, determinantes, muitas coisas também. Muito bem, então vamos à aula. Inicialmente, eu queria divulgar um curso que algumas pessoas estão pedindo, que são aulas, né, de 1 hora durante a semana, 3 vezes na semana, por exemplo. Só que eu preciso saber se há interesse, né? Então, eu vou pedir para vocês escreverem para o meu e-mail, caso haja interesse. Mas, a partir do mês que vem, eu idealizei, dia 2 de fevereiro, a data de início de curso. Preparatórias para o concurso da Petrobras. O preço de hora-aula ficaria R$ 35,00 a hora-aula. Eu acho que para uma pessoa que tem doutorado, esse preço de hora-aula está bem baixo, mas é o que eu idealizei no sentido de ajudar vocês aí. 3 vezes na semana, durante 4 semanas seria o preço fechado do curso. Com aulas de terças de matemática, das 20 às 21 horas, e às quartas-feiras de física, de acordo com a sua ênfase, e às sextas de português e química, também das 20 e 21 horas, portanto 3 vezes na semana. Então, caso você queira, né, participar dessas aulas ou acha que seja necessário realmente a construção desse curso preparatório para a Petrobras, você escreve então para mim para o e-mail StackFix. Então, vou aguardar aqui o e-mail de vocês, o interesse de vocês, tá? Ao longo até o fim do mês. Outra coisa, essas aulas ficariam através do Google Meet, ou seja, você teria depois, caso você perca qualquer aula, você tem mais um mês para assistir essas aulas, rever essas aulas que você perdeu, porque essas aulas vão ser gravadas. Então vamos à aula. Bom, o tema desta aula de hoje são funções trigonométricas, que é o tema 2 do edital. As funções trigonométricas são de 3 tipos, tá? 3 modelos de funções trigonométricas: seno, cosseno e tangente. Beleza? Na verdade, as demais, cossecante, secante e cotangente, elas são derivadas da função seno e cosseno. Por exemplo, a própria função tangente ela é derivada de seno e cosseno. Tangente é seno dividido por cosseno. Eu espero que você ache esse assunto bastante interessante. Ela é matéria do ensino médio. Muitas pessoas têm dificuldades, não entenderam direito. Nós vamos ver isso aqui em detalhe, tudo bem? O seno, ele pode ser escrito em inglês, sim, tá? Como o próprio Python, né? Você tem que dar o comando sim, plotar o seno, né? Plotar sim. Ou pode ser escrito em português como seno de θ, tá certo? Θ é o ângulo. As letras gregas, θ, alfa, beta, gama, são letras gregas que são usadas para os ângulos, tá? Muito embora alguns exercícios podem chamar de x, de f, de b, o ângulo A, mas em geral a gente usa as letras gregas. A função cosseno, como é que escreve? Cosseno de θ, assim, dessa maneira. A abreviatura de cosseno de θ. E a tangente tem 2 jeitos de escrever tangente. O jeito em português, né, que é tangente, TG, de θ, ou em inglês se escreve tan de θ, que é tangente, tá certo? A cossecante é o inverso do seno, não é o inverso do cosseno, hein? A cossecante é o inverso do seno. E a cossecante se escreve assim, tá? Ou assim. Do lado direito nós temos em português, tá? Cossecante a gente vai escrever cossec θ. Se bem que alguns livros abreviam a cossecante CSC, mas nós vamos escrever cossecante para que você saiba que é a cossecante, certo?
que é o inverso do seno, é 1 sobre seno. A secante nós vamos escrever assim, tá? E é o inverso do cosseno. E a cotangente, que é o inverso da tangente, a gente vai escrever assim, tá? Cot-TG. Cot-TG. Então, o que vem a ser cossecante? É o inverso do seno. Está na ordem já, tá? Seno embaixo não está cossecante. O primeiro não é seno, o primeiro de baixo não é cossecante, porque um é o inverso do outro. A consequante é o inverso do seno. E o seno, se você trocar de posição seno e cossecante, o seno acaba ficando o inverso da cossecante. Tranquilo? Está entendendo bem? Então vamos prosseguir. E a secante? A secante é o inverso do cosseno. Tá? Nós vamos ver o que é seno, cosseno direitinho, mas a secante é o inverso do cosseno. E a tangente é o inverso da cotangente, e a cotangente é o inverso da tangente. Uma definição importantíssima, gente. Guarde no cérebro que tangente é seno sobre cosseno. Tá certo? Tangente é seno sobre cosseno. Você está vendo esse triângulo? Qual é o nome desse triângulo? Como é que você chamaria esse triângulo que tem todos os lados iguais? Ele, quanto aos lados, ele é chamado de triângulo o quê? Isósceles? Não. Escaleno? Não. Como é que é o nome desse triângulo? Equilátero, né? Ele é um triângulo equilátero porque ele tem os 3 lados iguais. E ele é um triângulo, quanto ao ângulo, ele é acutângulo. Ele não é retângulo, tá certo? Triângulo retângulo tem que ter um ângulo reto. Tem que formar aquele L, aquele quadradinho com um pontinho dentro, né? E é esse caso aqui, é o triângulo retângulo. Nesse tipo de triângulo, vale a trigonometria. No triângulo da esquerda, não vale, tá certo? No triângulo da esquerda, você não pode usar trigonometria ali, a não ser que você trace uma altura, baixe um pé de altura com um ângulo reto, aí você pode começar a trabalhar. Se você traçar uma linha, né, que é a altura do triângulo, você aí já tem 2 triângulos retângulos, então aí você já pode usar trigonometria. Mas do jeito que ele está ali, não. Para calcular a área, você tem que usar uma outra técnica ou fazer a linha e desenhar a altura, porque a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2 e a altura não foi dada. Mas existe uma fórmula que calcula a área de um triângulo equilátero dados os lados. Você não precisa da altura, mas é uma fórmula mais complicadinha, né? Ela é um pouco maior. Ela depende de cada lado aí, do perímetro, do semiperímetro, enfim. Vale do lado direito, que é a aula de hoje, a trigonometria. Então, esse triângulo é o que a gente vai trabalhar, o triângulo da direita, que é um triângulo que tem um ângulo reto. Tá? Se um lado é 3, o outro é 4, 3 e 4 a gente chama de quê? De catetos. O 5 não é cateto. Esse lado maior é chamado de hipotenusa. Tá? E os catetos ao quadrado e somados dá o quadrado da hipotenusa. Beleza? Isso é o teorema de Pitágoras. Qual é a área desses triângulos? Você saberia calcular? Nós vamos calcular as áreas na aula de geometria plana. Agora são funções trigonométricas. Tranquilo? Ali está a posição do quadradinho com um pontinho, indicando que ali é um ângulo reto. Bom, se eu colocar essa linha amarela ali formando um ângulo na parte de cima ali, naquele bico, tá? Se eu chamar esse ângulo, por exemplo, de θ, quanto é o seno de θ? Seno de θ é o quê? Como é que você calcularia? É um número dividido por outro. É um lado dividido pelo outro lado. É um cateto dividido pela hipotenusa. Mas qual cateto? O cateto adjacente dividido pela hipotenusa ou o cateto oposto dividido pela hipotenusa? Quem é seno? Seno é cateto oposto, portanto, é o lado de número 4, oposto ao ângulo, certo? Ele é oposto ao ângulo, portanto, é o 4 dividido pela hipotenusa, que é o maior lado. Então, é 4 sobre 5. Guarde isso no cérebro, gente. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá guardado? Então, vamos lá. Se eu faço agora um outro ângulo, que eu vou chamar de uma outra letra grega. Se eu chamar de ângulo alfa, quem é o seno de alfa? Seno de alfa passa a ser agora cateto oposto ao ângulo alfa. Quem é o lado oposto ao ângulo alfa? É o 3, 4, 5. É lógico que é o 3. Então, é cateto oposto, seno é cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o 5. Quem é o cateto oposto ao alfa? O 3. Então, é 3 sobre 5. Tranquilo isso? Está acompanhando? Muito bem. Agora, nós vamos ver quem é o cosseno de alfa. Por exemplo, o cosseno de alfa já é diferente do seno de alfa. O cosseno de alfa envolve o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Adjacente é que está do lado.
Quem está do lado do ângulo alfa? Não é o 5, porque o 5 não é cateto, o 5 é hipotenusa. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa é 4 sobre 5. Viu como é facinho? E aí, o que mais que a gente tem? Nós temos que a soma desses ângulos opostos ao ângulo de 90 graus, essa soma, esses ângulos são complementares, eles completam 90 graus. Se um é 10, o outro é quanto? 80. Se um é 45, o outro também é 45, para dar 90. Se um é 40, o outro tem que ser 50, para dar 90. Ou seja, θ mais alfa, esses ângulos, tem que dar quanto? 90. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo dá quanto? 180. Isso foi uma pergunta, eu não acredito que a Petrobras fez uma pergunta dessa, mas ela fez. Na prova desse ano de 2023, ela perguntou quanto dá a soma dos ângulos internos de um triângulo. Como que pode fazer uma pergunta dessa num concurso? Porque é uma pergunta muito fácil, só se você não estudou nada, né? Porque todo mundo que sabe que um triângulo retângulo tem a soma dos ângulos internos é 180. Tá certo? Então vamos lá. Resolução de exercício da prova de matemática deste ano que caiu, dia 28 de abril, né? O dia que é o dia de aniversário do meu casamento, por incrível que possa parecer. Bom, pessoal, conforme eu falei, esse exercício 36 é muito fácil. Eu não sei como é que a Petrobras foi dar um exercício desse, porque ele é muito simples. Eu vou colocar aqui a bandeira amarela, né? Que é a anotação do meu e-book. Aliás, eu gostaria de quem não adquiriu, pode adquirir para dar uma força ao canal. Esta simbologia eu uso quando o exercício é muito fácil, tá? Então vamos ver. Nós sabemos que alfa mais qui, esse ângulo que aí está aparecendo um x, que é o ângulo B, ele é uma letra grega, tá? A gente chama essa letra grega de qui ou xi, tanto faz. Mas você pode chamar de x também, x mais alfa, né? Dá 90 graus. O seno de alfa é igual ao cosseno de x, cosseno de qui? Será que é? Você acha esse exercício difícil? O que é seno, né? Seno de alfa, por exemplo. Vamos calcular o seno do ângulo alfa e dizer se é igual ao cosseno do ângulo qui. Na verdade, o seno do ângulo alfa, o que é? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto? CB. Dividido pela hipotenusa, que é AB, né? Então, e o cosseno? Cateto adjacente. Mas quem que é o cosseno adjacente? Quem que é o cateto adjacente ao ângulo qui? O próprio CB. Então, dá uma olhada. Quem é o seno de alfa? Cateto oposto, CB, dividido pela hipotenusa, o maior lado, que é AB. Seno de alfa é CB sobre AB. E o cosseno de qui? É cateto adjacente, CB sobre AB também. Então, o que acontece? O cosseno de um ângulo é igual ao seno do outro ângulo. Eles são complementares, tá certo? Então, o que a gente tem? Que seno de alfa é igual ao cosseno de qui, porque ambos dá cateto oposto sobre a hipotenusa e cateto adjacente do outro sobre a hipotenusa dá o mesmo resultado. Então, você teria que colocar o xzinho como certo e já ir para o 37, certo? Porque o seno de um é igual ao cosseno do outro. E que a soma dos ângulos, né, opostos ao ângulo reto dá 90 graus, ou você pode chamar isso de π sobre 2 radianos, em radianos. 180 graus corresponde a π. A metade de 180 é 90 e a metade de π é π sobre 2. É uma simples regra de 3. Eu vou pedir para você guardar isso no cérebro, né? Anotação do meu e-book, e porque isso é muito importante também, certo? Guarde isso bem. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa e cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora vamos para o exercício 37. Meu Deus do céu, eu não sei como é que a Petrobras foi fazer uma pergunta dessa, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180? Todo mundo sabe que sim, né? Porque o ângulo C vale 90 e alfa mais qui também vale 90. Então, dá 180 graus. Isso é a geometria euclidiana. A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180. Este exercício eu também considero ele muito fácil. Resposta certa. Guarde isso no cérebro. A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180. Aqui você tem que entender que o que é seno de 30, 45, 60. Você pode escrever 1, 2, 3 em cima, ali no seno, 1, 2, 3, divide tudo por 2. No cosseno você escreve 3, 2, 1, divide tudo por 2, tá certo? E aí você faz o quê? Calcula a raiz quadrada em cima de todo mundo. Raiz quadrada de 1 sobre 2, lá no seno de 30. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 deixa lá, e raiz quadrada de 3. Então, você já fez a tabelinha do seno. Aí você vai para baixo, escreve 3, 2, 1, né? E põe raiz quadrada em cima de todo mundo. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 e 1, raiz quadrada de 1 é 1. Certo? Divide tudo por 2.
Então, isso é seno sobre cosseno. Aí você fala, professor, e como é que eu vou calcular a tangente? A tangente é seno dividido por cosseno. Você tem uma fração, que é 1 sobre 2, dividido por outra fração, que é raiz de 3 sobre 2, e você vai achar a tangente de 30. Aliás, nós vamos fazer um exercício que a gente vai precisar entender quanto é a tangente de 30. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que ela é obtida de seno dividido por cosseno. Só que eu vou mostrar para você que essa divisão de 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 3 sobre 3. Para você não ter que decorar, você pode deduzir na hora da prova se você não lembrar, tá certo? Mas seno e cosseno, seno de 30 é meio, você tem que ir para a prova sabendo que seno de 30 é meio. Seno de 30 é meio, tá certo? Seno de 30 é meio, não esqueça. Muito bem. E o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Só que um é igual ao outro, né? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Tranquilo? Por aquela propriedade que a gente viu lá do slide anterior, né? Muito bem. Agora nós vamos demonstrar, então, por que a tangente de 30 dá raiz de 3 sobre 3. Guarde isso no cérebro. Tangente de 30, que é o quê? Seno de 30 dividido, é seno sobre cosseno. Tá? Então, se eu estou calculando a tangente de 30, tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ. Se o θ é 30, tangente de 30 é seno de 30 sobre cosseno de 30. Mas a gente sabe que o seno de 30 é meio, né? E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar de seno de 30, eu vou colocar quem? Meio. E no lugar do cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Como é que eu faço, professor, uma divisão de uma fração dividida pela outra fração? O teu professor explicou. Você repete, você escreve a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, raiz de 3 sobre 2 vai ficar 2 sobre raiz de 3. Tá? Então, repete a de cima e multiplica, tem um pontinho ali de multiplicação, pelo inverso da de baixo. É lógico, 2 cancela o 2, vai ficar 1 sobre raiz de 3, né? Olha só o trabalho que dá para fazer isso, mas vale a pena, tá? Fica um trabalho bem bonito, né? Fica 1 sobre raiz de 3. Tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3. Como é que eu elimino esse raiz de 3? Chama o processo ensinado na 8ª série, denominado racionalização de denominadores, em que eu multiplico por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Só que quando eu multiplico raiz de 3 embaixo, tem um raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é o próprio 3. Então, isso fica raiz de 3 sobre 3, tá? Multipliquei em cima e embaixo o 1 sobre raiz de 3 por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo. Provei que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, quando tiver tangente de 30, você apaga e escreve raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Este é o resultado da tangente de 30. Guarde na cabeça, hein? Raiz de 3 sobre 3. Agora, eu vou resolver o ER9. Então, professor, eu estou com dúvida naquele exercício que está tantos minutos e tantos segundos. Não fale assim. Fale assim, professor, eu estou com dúvida no ER9. Não entendi direito, certo? Por que é tal coisa, entendeu? Então, da mesma maneira, para os exercícios propostos, 11, 12, 13, você fala o número do EP e não 1 minuto, senão eu vou ficar tendo dificuldade de entender onde é o lugar que você está com dúvida, tá certo? Então, no ER9, exercício resolvido 9, por mim. Para medir a altura de uma torre, a torre está em azul, esse retângulo, o engenheiro se situa no ponto A, lá longe, a 99 metros da torre. Tá certo? Eu coloquei 99 porque esse 99 dá para dividir por 3. É um exercício que eu estou idealizando, né? Por conta do raiz de 3 sobre 3, né? Então, por isso que eu coloquei 99 para facilitar as contas. Então, a torre, você está aqui e a torre está lá embaixo, a 99 metros de você. Você está no chão. Só que é como se você tivesse o olhinho no chão, ou seja, do chão sai o ângulo de 30 graus até o alto da torre. Então, esse engenheiro, né? Ele pega um teodolito e mira para a torre para descobrir o ângulo. E ele descobre que o ângulo entre o chão e a parte mais alta da torre varre um ângulo, tá certo? Varre um ângulo. Esse ângulo é 30 graus. Esse ângulo é 30 graus com a horizontal. E ele te dá a distância do teodolito ao chão, é pequena, né? Como se o teodolito tivesse medido a partir do chão. Então, você tem o ângulo de 30, você tem o H, que é o cateto oposto, mas você conhece o cateto adjacente ao 30. Então, o que é tangente de 30? Tangente de 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Quem é o cateto oposto? O H. Quem que é o cateto adjacente? O 99. Então, a tangente de 30, esse exercício eu chamei de médio, nível
Mais ou menos, não é facinho, né? Você tem que fazer conta. Muito bem, a tangente de 30 quanto é? Lembram? Ah, eu sabia que eu tinha certeza que você decorou. Raiz de 3 sobre 3, né? Muito bem, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Mas a tangente de 30 também é o quê? É cateto oposto. Tangente é cateto oposto, ou seja, quem é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus? O H, né? Sobre cateto adjacente. Não é sobre hipotenusa, não, é sobre cateto adjacente, que é 99. Então, na verdade, a tangente de 30, ela é cateto oposto H sobre 99, que é o cateto adjacente ao 30, está do lado do 30. Aquela linha de cima inclinada, ela não é lado, ela é um lado, mas ela não é cateto, ela é hipotenusa, tá? Então é H sobre 99. Todo mundo entendeu aí? Se eu quero saber o H, a altura da torre, eu passo 99 multiplicando raiz de 3. Só que o 99 dá para dividir por 3, né? Dá 33. Então a resposta é 33 vezes raiz de 3. Mas ele fala para usar o raiz de 3 com 1,7. Então esse resultado vai ficar 99 vezes raiz de 3, a multiplicação em cruz. Eu passo 99 para o outro lado multiplicando raiz de 3, isolei o H, descobri quanto é a altura. É 99 vezes raiz de 3 dividido por 3. Obviamente, o raiz de 3 é 1,7 e o 99 dá para dividir por 33 e essa é a conta que você tem que fazer primeiro. Tá certo? Portanto, você vai chegar em 33, que é o resultado de 99 dividido por 3, vezes 1,7, e aí só fazer essa multiplicação, você vai chegar em 56,1 metros. É a altura da torre. Portanto, resposta a letra B. Bom, pessoal, mais uma vez a divulgação do e-book ajuda o canal e vamos prosseguir. Esse exercício aqui, ele envolve seno, né? Envolve geometria plana também, mas eu vou deixar para você pensar, certo? Então, durante a semana, dá uma pensada aí, tente pegar alguns cadernos, rascunhos e, através do que eu ensinei aqui, né, tente calcular, né, o comprimento da medida BC, aquele pedacinho ali. O comprimento BC é 20, 10, 8 ou 5, tá certo? Pessoal, chegamos ao fim da aula 11. Realmente, se você tiver interesse em que haja curso, escreva para mim no StackFix e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais.